Qual o quadro clínico, a sintomatologia, os sinais e sintomas próprios de pacientes com miastenia grave? Nós já conversamos sobre a fisiopatologia, sobre a etiologia e vimos que a acetilcolina está presente na junção neuromuscular e por algum motivo que nós também já destacamos quais prováveis, existe uma alteração nessa conexão receptor de acetilcolina e acetilcolina, portanto, essa sinapse, essa junção neuromuscular não se dá contento. E o resultado disso? Fraqueza e fatigabilidade, especialmente com a atividade sustentada ou repetitiva, e melhorar o repouso. Então, diferença entre fraqueza e fatigabilidade. Fraqueza, o músculo tem aquela dificuldade de realizar a contração muscular de uma forma contínua. E fatigabilidade é ele realiza aquela contração e fica cansado. O músculo não tem muita capacidade de manter-se contraído. E por quê? Porque para manter-se contraído precisa de acetilcolina. Então, nessa atividade sustentada, é que a acetilcolina tem que estar ligada diretamente a esse receptor. E se ela não está, eis o problema. Ou atividade repetitiva, que precisa se contrair sempre. Claro que melhora o repouso, porque não está sendo necessária a presença da acetilcolina no receptor. Esses sinais e sintomas são variados de acordo com o nível de acometimento, com a causa e com a época da patologia, do tempo de desenvolvimento da patologia. Intensificam-se no final do dia. Por que no final do dia, professora? Ora, meus amigos, porque no final do dia já houveram várias contrações, várias fatigabilidades, várias atividades a ser desenvolvidas. São pacientes que tendem a ficar mais no repouso, até porque não aguentam mesmo. Mas mesmo assim, falar, respirar, alimentar-se, tudo isso faz parte do dia a dia desse paciente. E esses músculos mais afetados são o levantador da pálpebra superior, aliás, para se perceber a miastenia grave, inicia-se então pela percepção da pitose palpebral. É justamente esse olhinho mais caído. Já é um indício de buscar-se um diagnóstico diferencial. A musculatura também é afetada de músculos extraoculares, de membros proximais, a musculatura facial e os extensores de pescoço, mais a nível cranial. Há também a presença de diplopia, ou seja, visão dupla, e aptose palpebral, o olhinho mais caído pelo levantador da pálpebra superior. E a diplopia e aptose pode dar-se de uma forma assimétrica, ou seja, mais de um lado do que do outro, flutuante, horas não tem, uni ou bilateral. E para perceber isso, você faz o sinal de lead twitch. Como assim? Você conhece esse sinal? Você pode pedir ao seu paciente para olhar de baixo para cima. E a pálpebra do seu paciente vai executar um movimento exagerado para em seguida cair um pouco, justamente por essa fraqueza. Fora essas circunstâncias anteriores, o paciente também pode vir a desenvolver, nos sinais e sintomas, fraqueza durante a mastigação. Logicamente, a musculatura é uma atividade, é um exercício e ele pode se cansar pela fatigabilidade, sendo incapazes de manter a boca fechada, para que eles possam respirar. Outro sinal e sintoma interessante e presente é a disfonia, ou seja, a alteração na produção da voz, porque ele precisa de uma respiração, de uma quantidade de ar para realizar a voz, os movimentos necessários, e ele tem essa fraqueza, portanto, ele não tem essa capacidade de encher o pulmão, dessa amplitude de respiração para realizar a fala. Quanto ao diagnóstico diferencial, nós podemos fazer com relação a hipo ou hipertiroidismo, doenças do timo, porque vimos que o timo está ligado a alterações da miastenia grave, artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, síndrome de Sjögren, aplasia de células vermelhas, colite ulcerativa, doença de Addison e síndrome de Eaton-Lambert. Porque a maioria dessas patologias tem um quê de autoimune, portanto, merece um diagnóstico diferencial com relação à miastenia grave. A respeito de possíveis complicações clínicas, o paciente pode vir a desenvolver tetraparesia ou insuficiência respiratória no caso de crises miastênicas. Tetraparesia, lembramos, tetra, 4, os membros superiores e inferiores. Paresia, diminuição de força. Então, é um paciente que tem fraqueza muscular de membros superiores e inferiores. E essa insuficiência respiratória, quando dá crise, ou seja, na parte mais de acometimento da patologia, devido também à questão da musculatura diafragmática, o paciente também tem essa debilidade, aí vai respirar, vai cansar
e a insuficiência respiratória pode vir a estar presente. É tanto que são pacientes que não devem ser muito solicitados, pacientes que merecem estar em repouso, mesmo que você pense assim, ora, mas o repouso tem a questão das úlceras de decúbito, tem a questão das infecções respiratórias, de edema agudo e outras patologias que podem estar associadas, que são complicações. Só que você toma aqueles cuidados, né? Mudança de decúbito de 3 em 3 horas, 2 em 2 horas, 4 em 4, depende do ciclo estabelecido pelo hospital ou pelo profissional que acompanha aquele doente. Na miastenia graves, o prognóstico é uma mortalidade baixa, cerca de 1,7 para cada milhão da população em geral. Mortalidade baixa porque esses pacientes são cuidados, ficam em repouso, quanto mais cedo se diagnostica, melhor esse prognóstico. E é uma patologia que pode ser tratada quanto às suas complicações clínicas. E quais são os tipos de miastenia grave? A classificação leva em conta a presença ou ausência de anticorpos para receptores de acetilcolina, a severidade da doença e uma classificação quanto à etiologia. Neste primeiro caso, classifica-se em soro positivo ou soro negativa. Nós já, inclusive, colocamos esse nome já de forma pregressa aqui mesmo nessa patologia. Soro positiva, logicamente, é quando há a presença desses anticorpos para os receptores de acetilcolina. E é o tipo mais comum de miastenia grave e autoimune adquirida. No caso da soro negativa, não apresenta os anticorpos para receptores de acetilcolina e apenas 10 a 20% dos casos de miastenia grave autoimune adquirida. Outra classificação dá-se quanto à severidade da doença. Classifica-se em grau 1, 1A, 2B, 3 e 4, quanto ao grau de acometimento da musculatura. No grau 1, há uma fraqueza muscular estritamente ocular, só na parte ocular, promovendo a ptose palpebral e a diplopia. Nós, inclusive, conversamos ainda no início desse vídeo que uma das características iniciais e que requer uma pesquisa sobre a presença ou diagnóstico diferencial em relação à miastenia grave é justamente essa ptose palpebral, porque ela é inicial nesses pacientes. O grau 1A já há uma fraqueza leve em outros músculos além desse ocular inicial, porém predominantemente nos músculos das extremidades e ou nos músculos axiais, além dos orofaríngeos, ainda a parte mais cranial. O grupo 2B. Neste caso, também há uma fraqueza, só que não mais leve, já um pouco mais moderada, com o acometimento de músculos respiratórios e orofaríngeos, além dos anteriores citados. No grau 3, todos estes, mais sinais generalizados agudos, fulminantes, de uma forma mais intensa e rápida, com envolvimento já bulbar e crises miastênicas, que levam, por sua vez, a crises respiratórias, insuficiência respiratória. E o grau 4 é a mais generalizada, é a mais severa e tem sinais bulbares e crises miastênicas, mas neste caso mais graves, com a necessidade de assistência respiratória mecânica. O paciente já está na sua fase mais tardia da patologia. A classificação em relação à etiologia diz respeito à miastenia grave autoimune adquirida, a miastenia grave neonatal transiente, a miastenia grave induzida por drogas e a síndrome miastênica congênita. No primeiro caso, da autoimune adquirida, que nós inclusive já falamos nesse próprio vídeo, é a mais comum na forma em adultos, ou seja, tem a infantil e adultos, e a autoimune adquirida é mais comum na classificação para adultos. Já a neonatal transiente ocorre pela transferência passiva de anticorpos materiais pela placenta, que atuam nos receptores de acetilcolina do neonato. Na induzida por drogas, pode ser induzida por curare, que é um veneno, aminoglicosídeos, quinina, procainamida e bloqueadores dos canais de cálcio. Na síndrome astênica congênita, podem ocorrer mutações em proteínas envolvidas na transmissão neuromuscular pós-sináptica. Quanto ao diagnóstico clínico, iniciamos com a anamnese, relembrando lá de avaliação, o exame clínico. A anamnese é aquela conversa inicial que você tem com o seu paciente. E aí, como fazer? Você vai perceber, ele vai lhe contar, vai lhe relatar
se for possível, se ele puder conversar com você, história de fraqueza muscular e fatigabilidade. Se ele não puder lhe contar, lembrando que vem um familiar, o acompanhante. Vai também ser relatado que os músculos oculares afetados na fase inicial desse paciente levam à optose palpebral e a uma diplopia na fase inicial. Há uma progressão dos sintomas entre 2 e 3 anos. Vão progredindo para tetraparesia, assim por diante. Há anormalidades da musculatura bulbar e facial em 1/3 desses pacientes. Podem relatar isso para você. Neste caso, promoverá uma dificuldade de mastigação, dificuldade de deglutição e um emagrecimento associado, logicamente, porque não vai ter nutrientes para que o organismo possa utilizar. Também está presente, nesse caso, o sorriso canino eventual, por falência da musculatura do canto da boca, a retração labial, semelhante então ao sorriso de um cão. Outra característica a ser relatada na anamnese é o envolvimento apendicular da cintura, cerca de 30% desses pacientes. Aí haverá fraqueza dos membros e fraqueza do pescoço, membros superiores. Outra característica também da anamnese a ser relatada são anormalidades respiratórias, insuficiência respiratória pela fraqueza dessa musculatura envolvida, no caso a diafragmática e músculos respiratórios acessórios, tudo por conta da acetilcolina. Demais partes do exame neurológico, a sensibilidade e os reflexos serão considerados normais. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.